objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês algumas ideias sobre métodos, livros e algum material didático que está disponível aí em lojas de música, em internet, né? Que podem acrescentar em muito a experiência, a pesquisa, a busca de vocês em relação ao instrumento, em relação ao domínio do instrumento, da técnica e da música que se faz a respeito, que se faz através, né, desse grande instrumento que é o violão. Bom, nós vivemos um período em que as universidades públicas, né, estão sob um questionamento muito grande, né? Existe um debate público muito aberto em relação a qual é realmente a utilidade das universidades públicas. Elas têm sido atacadas, elas têm sido muito criticadas, muito questionadas, né? E cumpre agora a cada um dos especialistas apresentarem os resultados das suas pesquisas, né, para que se chegue a uma conclusão realmente bem informada a respeito do papel delas na sociedade, né? Eu posso falar pela minha área, eu digo que existe uma quantidade extraordinária de pesquisa sendo feita dentro das universidades públicas que disponibiliza gratuitamente, online, né, ideias muito importantes a respeito do violão. Um dos trabalhos mais especiais que eu conheço é justamente esse daqui, de Guilherme de Camargo, violonista Guilherme de Camargo, que é um violonista que trabalha com instrumentos de cordas dedilhadas, né? Ele defendeu esse mestrado, né, em 2005, que a gente pode ler aqui: a guitarra no século XIX em seus aspectos técnicos e estilístico-históricos a partir da tradução comentada e análise do método para guitarra de Fernando Sor. Guitarra é o nome que o violão tem na Espanha, né? A importância desse trabalho é muito difícil de mensurar, tá? É a primeira tradução para português do Tratado de Fernando Sor, que foi publicado originalmente em 1830. E o Tratado de Fernando Sor é simplesmente um dos textos mais bonitos e completos a respeito da arte de tocar violão, tá? O Guilherme fez essa tradução comentada, todos os exemplos musicais estão comentados, ele coloca aqui os exercícios em fonte original, né, para a gente ver como é que o Sor escrevia, como era a abordagem dele de técnica, o que ele falava de música. Existe um proto-método de harmonia aqui dentro desse tratado. E existem uma série de conceitos que acho que a gente vai ver em Abel Carlevaro. Assim, Abel Carlevaro, que é um grande tratadista também do século XX, né? O Sor antecipa muitas ideias do Abel Carlevaro, de maneira que a leitura detalhada desse método, ela prepara o violonista praticamente para tudo que vai vir depois, em termos de raciocínio e pensamento sobre técnica violonística. guilhermedecamargo.com.br, tá? Essa tese está lá no site do Guilherme de Camargo para fazer o download dela. Ou vocês podem procurar também USP Teses Guilherme de Camargo. Se vocês digitarem no Google assim, USP Teses Guilherme de Camargo Fernando Sor, vai aparecer o link também para baixar isso aí diretamente do banco de teses da USP, tá? Do banco de teses da USP também vocês vão encontrar uma série de métodos e tratados e pesquisas que são extremamente interessantes para o instrumento. Algumas dessas pesquisas provavelmente são específicas demais, assim, para um interesse mais geral. Mas essas pesquisas específicas também são importantes, né? É importante a gente saber, por exemplo, através do trabalho de Dagmar Eide, que existe uma letra nas canções catalãs de Leobé, de Miguel Leobé, né, que é uma obra que está no repertório de todo mundo. As pessoas tocam essa música muito bem, o melhor que elas podem, mas não existe uma cultura geral de entender que existe um texto por trás dessas peças. E esse texto pode dar ideias bastante valiosas a respeito da interpretação, né? Eu vou recomendar também um trabalho que eu acho que seria assim, a tese das teses, né? A tese de doutorado de Gilson Antunes, que atualmente é professor de violão clássico da Unicamp, e ele fez um doutorado sobre o estado da arte da pesquisa em violão no país, né? Então ele fez um mapeamento completo de todas as teses de doutorado e dissertações de mestrado que tinham sido defendidas até o ano da defesa do seu trabalho. Eu não vou saber de cabeça, mas acho que é um trabalho de mais ou menos 2010, 2011, uma coisa assim. É uma tese de doutorado que ajuda a gente, porque como ele comenta todos os resumos, né, e ele agrupa toda essa produção caudalosa, né, essa produção acadêmica caudalosa, os violonistas, estudantes e aficionados ao violão podem seguir diretamente aqueles trabalhos que interessam mais, né? Então o Gilson Uehara Antunes, ou simplesmente Gilson Antunes, professor da Unicamp, procure pela sua tese de doutorado. A dissertação de mestrado de Gilson Antunes foi a respeito do Américo Giacomino, o canhoto, né?
tanto o Gilson quanto outros pesquisadores, praticamente que mapearam completamente toda a história do violão brasileiro. Não só no estilo clássico, mas também no estilo popular, né? Eu poderia passar aqui horas falando sobre essa produção, mas eu vou deixar vocês com a curiosidade de pesquisar. Um outro método que eu costumo indicar e usar bastante chama-se Escola Racionada, né, do Violão, de Emílio Pujol. O Emílio Pujol foi um aluno de Francisco Tárrega. Esse livro, esse tratado, está em 4 volumes. Tá? Ele fez uma edição em 4 volumes. Se vocês abrirem o primeiro volume, vocês vão encontrar muito pouca música. Vocês vão ver aqui que tem algumas fotos, né, do desenhos do instrumento. Ele ensina, por exemplo, uma coisa que já não tem muita utilidade para nós hoje, né, mas ele ensina a fazer emendas em cordas de violão, né, porque nós usamos corda de nylon hoje, né, de nylon e carbono principalmente. Mas na época da corda de tripa existia a possibilidade de, quando a corda arrebentava, você fazer uma emenda, né, na corda que arrebentava. A corda de tripa tinha algumas possibilidades que eram bastante interessantes. Desenhos de instrumentos antigos, que são os ancestrais do violão, os verdadeiros ancestrais do violão. Atenção, pessoal, o violão não é um descendente do alaúde. O violão é um descendente da guitarra espanhola, da guitarra barroca, quando muito da vihuela, mas ele não descende do alaúde. Uma série de exercícios muito parecidos, em essência, com os exercícios que eu discuti aqui nos outros vídeos, mas estendendo isso aí de uma maneira, enfim, que é estonteante acompanhar a quantidade de informações que tem esse método, né? O método de Emílio Pujol vai falar a respeito do toque com apoio, por exemplo, que é um recurso técnico que nós utilizamos com muita frequência, que eu não tive tempo de abordar nesses vídeos ainda, que eu vou deixar isso para produções um pouco mais para frente, certo? Este outro método também, está escrito aqui novo método de violão, mas ele não é bem novo, né? Ele é um método de Matteo Carcassi, que viveu entre 1792 e 1853. Né? É um método muito mais prático, certo? É um método muito mais que ele dá alguns rudimentos de teoria musical. Se você olhar aqui os primeiros elementos, ele diz assim, princípios elementares da música, né? Então ele dá praticamente um curso básico de teoria completo, né? A pessoa que não está acostumada à leitura de partitura, não sabe muito bem o que significa compasso, acidentes musicais, aqui encontra um guia muito rápido. Não é que seja um curso de teoria, mas é um guia rápido para que as pessoas possam se encontrar assim, dentro desse território, né, chamado teoria musical. E ele tem um diferencial importante, que a parte prática do método Carcassi, ele apresenta assim, por exemplo, no tom de Sol maior, ele apresenta uma escala, a escala de Sol maior. Daí ele faz um exercício, né, que não é exatamente uma música, é uma exploração livre ali, técnica, a respeito da escala de Sol maior. Daí ele escreve um prelúdio, certo? E aí sim vem uma pequena peça. É interessante essa progressão, ele faz isso em praticamente todas as tonalidades. Ele vai fazer isso no tom de Ré maior, ele vai fazer no tom de Lá maior, né? E algumas dessas peças aqui foram utilizadas em alguns dos tratados mais conhecidos e mais vendidos no Brasil. Por exemplo, o conjunto, né, de escala, né, a escala de Lá menor, cadência, quer dizer, os acordes principais, o exercício em Lá menor, o prelúdio foi editado no livro do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão, um dos livros mais vendidos em todos os tempos no Brasil, com o nome de Andante Religioso, né? Eu não vou saber dizer para vocês exatamente por que ele chamou de andante religioso, mas em todo caso é importante que a gente saiba que aquela coletânea que o Henrique Pinto fez, ela é uma extração, é uma amostra muito pequena de todo o manancial que nós temos no livro do Matteo Carcassi, tá certo? E outros métodos também, esse é um pouco mais difícil de achar, né? A Alice Artes, que é uma grande violonista americana, maestria rítmica, né, que é onde ela advoga a ideia de que uma boa técnica é uma técnica bem ritmada, né, quer dizer que a precisão rítmica está ligada à precisão técnica. É um tratado bastante interessante a respeito de metodologias de estudo, né. Então nós temos uma série de materiais disponíveis hoje online que podem nos ajudar muito nessa busca pela melhoria do nosso desempenho em performance. Uma última observação. Todo esse material online, existe o risco de a gente aproveitá-lo muito mal se a gente não tiver uma orientação presencial bastante segura, né? Então você que está me assistindo online, o conselho mais importante que eu posso dar a você é o seguinte: encontre um professor de confiança
para que você tenha aulas regulares. É lógico que as informações vão ajudar, mas a filtragem dessas informações e a correta utilização dessas informações é algo que a gente só pode aprender socialmente, quer dizer, em grupo ou em conjunto com uma outra pessoa, trocando informações, experiências e vivências. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima postagem. Deu aí o tempo da câmera?